Olá pessoal, gostaria de agradecer a todos pelas inscrições em nosso canal. O fato de podermos transmitir conhecimento é o que nos motiva a seguir em frente. Muito obrigado. Vamos rumo aos 1000 inscritos. Os Tupinambás são índios que por volta do século XVI habitaram em praticamente toda a costa brasileira, do Recôncavo Baiano até o atual estado do Rio de Janeiro. Foi uma tribo que chamou muito a atenção dos portugueses no sentido em que praticavam rituais de antropofagia, ou seja, eram canibais. O canibalismo é uma prática antiga. Acredita-se que exista desde a pré-história. A humanidade sempre teve práticas e rituais de características de cada povo. Na Idade Média, na Europa, tinham práticas de torturas horríveis, nas quais pessoas eram torturadas até a morte, tinham seus membros arrancados ou eram queimadas vivas. Alguns pesquisadores também já poderam ver esse tipo de prática em animais. De acordo com estudiosos, os animais fazem esse tipo de prática por escassez de alimentos naturais ou por disputa territorial. Os Tupinambás normalmente comiam seus adversários, acreditando que estavam se apropriando de suas habilidades, forças ou poder. No século XVII, o norte do Brasil estava sendo invadido por ingleses e holandeses. Os portugueses, assim que venceram os franceses, estavam com medo de perder mais territórios e foi então que decidiram expandir em direção ao estado do Pará e da Amazônia. Construíram um forte com o nome de Presépio em Belém, e os franciscanos fundaram uma casa nessa região. Os Tupinambás, que por lá viviam, a princípio não esboçaram agressividade, mas estavam muito desconfiados e sabiam que diversas tribos haviam sido capturadas e escravizadas pelos colonos. Eles tinham afinidades com os franceses, e na primeira semana já começaram os conflitos com os portugueses que ocasionaram a morte de muitos indígenas, e o extermínio de várias aldeias. Devido à postura dos colonos, os índios se uniram para tentar os expulsar de suas terras, atual Belém, e assim ocorreu o levante dos Tupinambás, ou a Guerra dos Tupinambás. Os portugueses respondiam com muita crueldade uma vez que matavam os índios os colocando em frente a um canhão e os expondo à frente dos que não se submetiam à colonização. Em contrapartida, os Tupinambás assaltavam os colonos e tentavam reunir armas, elaborando estratégias de guerras para tentar vencê-los. Nenhum dos lados cedia e as batalhas eram cada vez mais constantes e sangrentas. Em janeiro de 1618, os Tupinambás do Pará se uniram com os do Maranhão para defender suas terras e se livrar dos abusos dos colonos. Muitos acabaram mortos, mas no geral não se renderam. O capitão português Castelo Branco, não conseguindo conter os índios, perdia cada vez mais a credibilidade mediante a coroa portuguesa e foi deposto. Aproveitando o incidente com o capitão, no dia 7 de janeiro de 1619 os Tupinambás atacaram o forte da cidade de Belém e seu líder Cabelo de Velha foi morto cruelmente pelos portugueses. Como forma de demonstrar seu poder, os colonos adentraram e atacaram as aldeias de Guapa e Guamá. Baltazar Rodrigues foi recrutado para substituir Castelo Branco, e continuou exterminando os nativos que não se submetiam e escravizando os sobreviventes. Essas ordens eram camufladas pelos católicos, que alegavam que estavam fazendo uma catequização amigável. Mas no geral, a relação entre os Tupinambás e os portugueses foi sangrenta, havendo um genocídio entre ambas as partes. As guerras contra os nativos acarretaram em destruição das aldeias e diminuição da população. Após o falecimento do líder indígena Cabelo de Velha, os sobreviventes não viram outra solução a não ser de se unirem aos portugueses e os ajudarem a defender o território de outros invasores europeus. Os que não lutavam eram prisioneiros de guerra, tornavam-se escravos e serviam como exemplo para outras tribos que não eram submissas. Atualmente os Tupinambás sobrevivem em reservas indígenas. A sua principal aldeia fica ao sul do estado da Bahia, e são chamados de Tupinambás de Olivença. Eles também se encontram ao sul do país, no estado de São Paulo. Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Se curtirem, deixe seu like e se inscrevam no canal para ajudar o conteúdo e ir para mais pessoas. Um grande abraço a todos, até a próxima.